Fala ligados, sejam bem-vindos ao Se Liga nos Fatos da Semana. Elon Musk é eleito a pessoa do ano pela revista Time. A sempre aguardada personalidade do ano da revista Time foi finalmente revelada nesta segunda-feira, 13. O escolhido da vez é o bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e fundador da SpaceX. O empresário foi lembrado por suas iniciativas e investimentos em novas tecnologias e planos envolvendo viagens espaciais. O reconhecimento de personalidade do ano é sobre influência, e poucas pessoas foram mais influentes que Elon Musk na vida na Terra, e potencialmente fora dela também, explicou Edward Felsenthal, editor-chefe da revista. Rara formação de gelo é capturada pelo satélite Landsat 8 da NASA. No fim do mês passado, o satélite Landsat 8 da NASA, em parceria com a Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, captou um raro fenômeno de formação de gelo na superfície do Oceano Antártico. A Agência Espacial Norte-Americana, por meio de seu observatório terrestre, processou a imagem e a divulgou esta semana. Segundo informações do observatório, a imagem se concentra em um canal de água com cerca de 6 km de diâmetro, entre a plataforma de gelo Roane, uma extensão flutuante permanente da principal camada de gelo da Antártica, que deu origem ao A76, o maior iceberg do mundo, e um grande pedaço de gelo marinho no Mar de Weddell. Composto por gelo plurianual, que é branco e formado ao longo de anos, e por gelo fresco, que é cinza e está no primeiro ano de formação, esse gelo marinho se faz normalmente muito mais próximo da plataforma de gelo Roane. No entanto, na imagem, ele está muito mais longe após ter sido empurrado por ventos fortes. Adiado mais uma vez o lançamento do telescópio James Webb. Previsto para acontecer em 22 de dezembro, na Guiana Francesa, o lançamento do telescópio espacial James Webb foi adiado, e não poderá ocorrer antes de 24 de dezembro, devido a problemas de comunicação, anunciou a NASA. O lançamento do telescópio James Webb já teve de ser adiado por vários dias, de 18 a 22 de dezembro, após um incidente durante os preparativos para a decolagem. Agora, é um problema de comunicação entre o observatório e o sistema de lançamento em terra, explicou a Agência Espacial Americana em seu comunicado. Temos um vídeo completo aqui no canal sobre o telescópio James Webb, o link está na descrição. Esqueleto romano desenterrado é prova rara de pessoa crucificada. Um grupo de arqueólogos que realiza estudos na região de Cambridgeshire, condado que fica no leste da Inglaterra, encontrou um esqueleto extremamente raro e bem preservado, que estava em um cemitério de origem romana. A ossada em questão é interessante por si só, mas uma característica que não foi notada de imediato é o que mais chama a atenção: um prego preso ao calcanhar, o que indica que ele provavelmente foi crucificado como forma de punição por alguma atitude passada. O cemitério foi descoberto em 2017 e fica no que é conhecido como Via Devana, uma estrada que liga duas localidades habitadas pelos romanos entre os séculos 3 e 4 d.C. Quem foi a vítima? Já identificado como homem por um teste de DNA, a vítima em questão tinha entre 25 e 35 anos, saúde bucal precária, além de algumas fraturas ósseas e diversos sinais de infecção ou inflamação nos membros. Isso indica que ele era um provável trabalhador braçal na região, ou até mesmo um prisioneiro, que passou parte da vida algemado ou amarrado, o que também reforça a tese de que ele foi crucificado. Meta registra primeiro caso de assédio dentro do metaverso. A empresa Meta, dona de marcas como Facebook e WhatsApp, ampliou os testes com o público da sua plataforma do metaverso. O Horizon Worlds foi liberado para alguns milhares de voluntários nos Estados Unidos e Canadá, dando a eles a chance de visitar praças públicas e participar de brincadeiras, conversas e eventos. Só que o serviço virtual já parece real até demais. Diferentes comportamentos abusivos foram denunciados nas últimas semanas, incluindo o que já é considerado o primeiro assédio registrado na história desse metaverso. Segundo o The Verge, o caso aconteceu com uma mulher que participava de um teste e disse nos fóruns do Horizon Worlds que teve o avatar apalpado por um desconhecido e que várias pessoas ao redor apoiaram o comportamento e não prestaram ajuda, o que só a deixou ainda mais desconfortável. O incidente ocorreu no Plaza, o principal ambiente público do Horizon Worlds.
Em conversa com o The Verge, o vice-presidente do projeto, Vivek Sharma, chamou o caso de absolutamente infeliz e diz que a companhia já analisou o ocorrido. Entretanto, ele também colocou parte da culpa na própria participante. Sharma relatou que em nenhum momento ela utilizou os mecanismos de segurança do metaverso, a chamada Safe Zone, zona segura. Bill Gates prevê que a maioria das reuniões virtuais daqui a 3 anos acontecerá no metaverso. Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, prevê que daqui 2 ou 3 anos a maioria das reuniões virtuais vai acontecer no metaverso, o mundo virtual com avatares, considerada uma das grandes apostas de grandes empresas de tecnologia. A previsão do bilionário de 66 anos foi feita em um post que ele faz todos os anos em seu site pessoal, com um balanço dos últimos 12 meses e algumas projeções para o futuro. Dentro dos próximos 2 ou 3 anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais deixarão de acontecer em imagens de câmeras em 2D para o metaverso, um espaço 3D com avatares digitais, disse Gates. Gates comentou que as pessoas precisarão comprar acessórios como óculos de realidade virtual e citou também luvas e outros acessórios para permitir a captura de movimentos e expressões. O magnata admitiu que muitas pessoas ainda não têm esses itens, mas disse acreditar que elas serão adquiridas ao longo do tempo. Recomendamos o vídeo 6 produtos mais inovadores da última década, o link está na descrição. Ita Transportes Aéreos suspende suas operações. A Ita Transportes Aéreos, do grupo Itapemirim, anunciou na noite desta sexta-feira, 17, a suspensão temporária de todas as operações. Segundo os passageiros, eles só souberam da paralisação do serviço no aeroporto pouco antes de embarcarem. A Itapemirim alega que a situação está ligada a uma reestruturação interna. A empresa tinha 513 voos programados entre esta sexta-feira e 31 de dezembro, segundo pesquisa no site da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Os voos partiriam dos aeroportos de Guarulhos em São Paulo, Galeão no Rio de Janeiro, Brasília Distrito Federal, Recife em Pernambuco, Salvador na Bahia, entre outros. Em nota, a empresa afirmou que a decisão foi tomada por necessidade de ajustes operacionais e acrescenta que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, foi informada da decisão. Se você gostou deste conteúdo, ajude o canal a crescer para trazermos mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e, se possível, contribua através do nosso link de doações.